Olá! Iniciaremos agora a nossa terceira aula do módulo de hidráulica básica. Na aula anterior, aprendemos o que é pressão, o que é vazão e falamos sobre a equação da continuidade. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a conservação da energia e como desenhar linhas de energia. Energia na física está associado à capacidade de um corpo de produzir algum trabalho. Falaremos aqui sobre dois tipos de energia bem conhecidos, a energia potencial e a energia cinética. A energia potencial é a energia devido à relação da massa no centro de gravidade de um corpo em relação ao plano horizontal de referência. A equação da energia potencial é escrita como sendo a massa vezes a gravidade vezes uma cota representada pela letra Z. Essa cota é o desnível geométrico do centro de gravidade do corpo que está se fazendo a análise até o plano horizontal de referência. O outro tipo de energia é a energia cinética. A energia cinética é a energia devido à velocidade que um corpo tem em seu movimento. A equação da energia cinética é massa do corpo vezes a velocidade do deslocamento ao quadrado dividido por 2. Como o próprio nome já diz, a lei da conservação de energia diz que o somatório de todas as forças utilizadas na realização de um trabalho é sempre constante. O que acontece é que quando uma energia é perdida em uma reação, ela é transformada em um outro tipo de energia. Vamos realizar um exemplo bem simples, porém bem didático, para a gente ver como que funciona essa interação entre as energias. Imagine que uma pessoa está conduzindo um carro e quer subir uma ladeira, passando pelo ponto A, ponto B e parando no ponto C. Só que quando ela chega no ponto A, ela tira o pé do acelerador, ou seja, ela para de acelerar. Daí, o movimento do carro vai continuar para subir só com a velocidade que ele já tem no ponto A, não tem um acréscimo de velocidade. O carro deve subir, então, passando pelo ponto B, e parando exatamente no fim da rampa, no ponto C. A primeira coisa que temos que fazer para avaliar a situação é traçar um plano horizontal de referência. O plano horizontal de referência é que vai marcar o nosso ponto zero, ou seja, o ponto com a cota mínima. O segundo passo, então, é determinar qual vai ser o ponto de cota máxima. Esse ponto é justamente aonde o carro parou. Nesse exemplo, estarão presentes apenas a energia potencial e a energia cinética para a realização do trabalho. Pela conservação de energia, sabemos que o somatório das duas tem que ser constante desde o início da realização do trabalho até o fim da realização do trabalho. A energia consumida para que o carro saia do ponto A e chegue até o ponto C é a energia total. É ela que vai continuar sempre constante no decorrer da realização do trabalho. Podemos substituir, então, na equação, o constante pela energia total. Vamos começar a analisar cada um dos pontos. No ponto A, a pessoa tirou o pé do acelerador. O carro está continuando em movimento com a velocidade que ele já tem. A partir desse ponto, não há mais o acréscimo de velocidade. Neste ponto, o carro está bem no plano horizontal de referência, no ponto em que a gente definiu ser zero. Ora, mas se a cota é zero, a energia potencial vai ser massa vezes gravidade vezes zero. Isso quer dizer que a energia potencial do carro neste ponto é zero. Logo, toda a energia presente no sistema neste momento é toda cinética. Passando para o ponto B, podemos ver que o carro subiu metade da ladeira. Podemos esperar também que a velocidade do carro diminuiu, visto que ele já não recebe aceleração desde o ponto A. Podemos dizer então que a energia cinética, que é a energia causada pela velocidade, diminuiu. Em contrapartida, podemos ver que a energia potencial aumentou, visto que a cota Z foi elevada. Chegando no ponto C, o carro parou, ou seja, a velocidade dele é igual a zero e, portanto, não pode ter a energia que é causada pela velocidade, a energia cinética.
Porém, ele está na cota mais elevada do sistema. Isso quer dizer que ele tem o maior valor de energia potencial. Neste exemplo, podemos observar que, independente do ponto A, B ou C, o somatório de todas as energias é sempre constante, sempre igual à energia total. O que acontece é que as parcelas que representam a energia cinética ou a energia potencial se alteram de acordo com a situação do carro. Agora, vamos procurar identificar essas energias atuando em um sistema hidráulico. A cota Z, fundamental para o cálculo da energia potencial, pode ser interpretada como sendo a coluna de água dentro do reservatório. E a velocidade, que é fundamental para o cálculo da energia cinética, pode ser identificada na seção de saída de água do reservatório. Uma partícula de água localizada no ponto mais alto do reservatório, no ponto P1, vai descer até o fundo do reservatório, no ponto P2, e vai procurar sair do reservatório pelo conduto exemplificado pelo ponto P3. Claro que ela não vai fazer esse caminho exato. Nós só sabemos que ela vai sair do ponto mais alto, vai descer até o fundo do reservatório e vai sair, percorrendo este mesmo caminho. De P1, ponto mais alto, P2, um ponto qualquer mais baixo, P3, um ponto qualquer do conduto de saída. Como a lei da conservação de energia diz que o somatório de todas as energias utilizadas em um processo para a realização do trabalho é sempre constante, podemos dizer que o somatório da energia potencial com a energia cinética e a energia de pressão também é constante. Para analisar a energia potencial por unidade de peso, podemos reescrevê-la da seguinte forma: energia potencial é massa vezes gravidade vezes a cota, representada sempre pela letra Z. E peso, já sabemos que é massa vezes a gravidade. Simplificando a equação, temos que a energia potencial por unidade de peso é a cota Z. Da mesma forma, a energia de pressão por unidade de peso pode ser reescrita como pressão vezes volume dividido por peso. Utilizando uma propriedade matemática, podemos reescrever essa equação como pressão dividido sobre massa vezes gravidade dividido por volume. Já sabemos que peso dividido por volume é peso específico. Logo, a energia potencial por unidade de peso pode ser reescrita como pressão dividido por peso específico. Por sua vez, a energia cinética por unidade de peso pode ser escrita como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes peso. Sabemos que peso é massa vezes gravidade. Podemos simplificar essa equação tendo como resultado velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Chegamos à conclusão de que a energia total por unidade de peso, ou também chamada como carga hidráulica, é igual a cota Z mais a pressão dividida pelo peso específico mais a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a equação de Bernoulli, que diz que, em uma linha corrente, para um fluido incompressível sem atrito, em regime permanente, a energia total se mantém. Devemos prestar bem atenção nisso que foi falado. Em uma linha de corrente, conforme pode ser observado nessa figura, para um fluido incompressível, por exemplo, água, desprezando-se o atrito, em um regime permanente, ou seja, que não varia no tempo, a energia total se mantém. Podemos então analisar 2 pontos. Nessas condições, podemos analisar cada uma das cargas presentes dentro da equação de Bernoulli: a carga de cota, a carga de pressão e a carga de velocidade. Nesse exemplo, temos um tubo de Venturi. A primeira coisa que devemos fazer é traçar um plano horizontal de referência. Depois, temos que traçar a linha que indicará o ponto máximo de energia. A partir daí, devemos identificar a cota altimétrica do sistema.
Nesse exemplo, a cota altimétrica não se altera, portanto, a linha de energia que a representa também é paralela ao plano horizontal de referência. A próxima linha é a que representa a cota piezométrica, que é o somatório da cota altimétrica com a carga de pressão. Se lembrarmos da equação que define pressão em hidráulica, podemos identificar a carga de pressão como sendo a altura da coluna de água. Aplicando o conceito de carga de pressão em uma tubulação, podemos dizer que, se um tubo em carga for furado, a altura da água que vai subir é exatamente igual à carga de pressão. Aplicando esse conceito a um conduto, seria o equivalente a, se eu fizesse um furo em cima do tubo, o jato de água que seria projetado, a altura desse jato de água, seria equivalente à minha carga de pressão, que é a mesma altura que a gente vê na fórmula. A carga de pressão, ela é representada pela altura. Dessa forma, se aumentarmos uma unidade de altura, teremos também o acréscimo de uma unidade de carga de pressão. Isso quer dizer, para cada unidade de altura, eu tenho uma unidade de carga de pressão, que é a minha medida de energia. Isso serve só para a gente comparar as duas cargas e entender e procurar determinar qual delas é mais importante para a situação que a gente está trabalhando. A linha de energia é uma linha imaginária que representa todas as cargas de um fluido de escoamento e é determinada pela equação de Bernoulli, onde temos todas as cargas envolvidas num processo realizando trabalho somadas.